Sabe, antes de eu lhe contar o miolo dessa história, que é mais tortuosa que estrada de roça em dia de chuva, deixe eu lhe pedir uma coisa simples. Se a minha prosa lhe servir de algum proveito, se lhe tocar aí no fundo do peito, se inscreva aqui no nosso canto. É um jeito de dizer que a gente não tá sozinho nessa lida, que tem mais gente disposta a escutar as verdades que a vida insiste em esconder. Agora, sente-se aqui comigo na varanda. Aceite um café. A história é longa, e o começo dela me arrepia até hoje. Meu nome é Vicentina Teixeira da Mota, mas para o mundo, e principalmente para mim mesma, sou apenas Tina. Aos 79 anos, a gente acha que já teceu todos os fios da tapeçaria da vida. Eu já tinha visto a seca levar o milho, a geada queimar o café, e o tempo levar meu bento, me deixando viúva com 2 meninas para criar na unha e na fé. Eu acreditava, com a teimosia que só a idade dá, que não havia mais surpresa capaz de desalinhar a minha alma. Estava redondamente enganada. A maior tempestade da minha vida não veio do céu. Ela usava sapatos engraxados, tinha um sorriso que não alcançava os olhos e atendia pelo nome de Paulo Sérgio, meu genro. Aquele dia começou como tantos outros. Um mormaço de tarde em Minas, o cheiro de terra molhada subindo do quintal, e o Zumbi, meu vira-lata de pelo amarelo e lealdade de ouro, dormitando aos meus pés. O Zumbi é bicho de uma vida só. Nasceu aqui no terreiro, filho da cachorra que foi do meu bento, e em seus 12 anos de vida canina, o que dizem equivale a uns 84 de gente, nunca tinha levantado o pelo para ninguém da família. Era manso como água de poço, até aquele dia. Eu estava na cozinha, quando o café da tarde, quando ouvi o barulho do motor do carro dele. O som já me causava um desconforto miúdo, uma coceira na alma que eu não sabia explicar. Era como ouvir o zumbido de um pernilongo no escuro. Você não vê, mas sabe que está ali, pronto para incomodar. Paulo Sérgio entrou pela porta da cozinha sem bater, como sempre fazia. Trazia nos lábios aquele sorriso ensaiado, a pasta de dente brilhando sob a luz amarelada da lâmpada. Boa tarde, sogrinha. A bênção. A voz dele era macia, aveludada, mas sempre me pareceu o veludo que forra uma caixa de coisas quebradas. Antes que eu pudesse responder, o Zumbi que estava deitado no tapete levantou a cabeça. As orelhas ficaram em pé, rígidas como 2 folhas secas. Um rosnado baixo, gutural, vibrou do fundo do seu peito. Começou como um trovão distante e foi ganhando corpo. Um som que eu nunca tinha ouvido sair daquele cachorro. Paulo Sérgio parou no meio do caminho, o sorriso vacilando por uma fração de segundo. Que bicho te mordeu, Zumbi? Tá ficando velho e caduco igual a dona? Ele disse com uma risadinha que não tinha graça nenhuma. O pelo da nuca do Zumbi se eriçou. Ele se levantou devagar, as patas firmes no chão, e o rosnado se transformou num latido seco, raivoso. Ele não avançou, apenas se postou entre mim e meu genro, uma barreira de pelos amarelados e dentes à mostra. Naquele instante, o tempo na minha cozinha pareceu congelar. O cheiro de café, o zumbido da geladeira, o som dos grilos começando lá fora, tudo se calou. O que falou mais alto foi aquela sensação, uma fisgada gelada no meio do peito, a mesma que senti quando o médico me disse que o Bento não voltaria daquela colheita. Era um aviso, um alarme que a razão da gente tenta calar, mas que o corpo inteiro escuta. Paulo Sérgio forçou outro sorriso, disfarçando o incômodo. Cachorro velho fica assim mesmo, imprevisível. A senhora precisa ver isso, Tina. Um bicho desse pode ficar perigoso. Ele falou perigoso, mas o olhar dele, por um milésimo de segundo, revelou algo que nada tinha a ver com o cachorro. Era um brilho frio, calculista, e foi ali, olhando para a lealdade pura e instintiva do meu cachorro e para a falsidade mal disfarçada do meu genro, que eu entendi. Não era o Zumbi que estava caduco. Caduco estava o meu coração, que por anos se recusou a ver o que a alma do meu cachorro enxergou em menos de 1 segundo. A verdade não estava nas palavras mansas de Paulo Sérgio. Estava no rosnado do Zumbi. E essa verdade, eu mal sabia, era um abismo escuro e profundo que estava prestes a engolir a minha família inteira. Naquele momento, eu não descobri o quê, mas soube, com a certeza de quem vê a chuva se armando no horizonte, que algo estava terrivelmente errado. E o perigo não estava nas 4 patas do meu cachorro, mas nos 2 pés do homem que chamava minha filha de meu amor. Para entender a profundidade daquele rosnado,
É preciso entender a terra de onde eu vim. Nasci e me criei aqui, neste mesmo pedaço de chão, num tempo em que o mundo era maior porque os carros andavam mais devagar e as notícias demoravam a chegar. A vida de uma mulher nos anos 50, aqui no interior de Minas, era um roteiro já escrito. Nascer, aprender os ofícios da casa, casar, ter filhos e cuidar da família até o último suspiro. A gente aprendia a engolir o choro, a disfarçar a tristeza e, principalmente, a não fazer barulho. O silêncio era a nossa armadura e a nossa prisão. Meu pai era um homem bom, mas de poucas palavras e muita dureza. Dizia que mulher tem que ter a boca pequena e os ouvidos grandes. Minha mãe, uma alma doce e resignada, me ensinou a bordar, a cozinhar e a calar. Casei-me com o Bento aos 17. Ele era um homem honesto, trabalhador, mas, como todos os homens da sua época, acreditava que o seu querer era lei. O amor entre nós foi algo construído no dia a dia, como se constrói um muro de pedras, com paciência, calos nas mãos e a aceitação de que algumas pedras nunca se encaixarão perfeitamente. Quando o Bento se foi, levado por uma pneumonia que os chás e as rezas não conseguiram curar, eu me vi sozinha com 2 meninas, a Helena, a mais velha, com seus cachos rebeldes e um gênio que teimava em desafiar o mundo, e a Nádia, a mais nova, com seus olhos de jabuticaba e uma doçura que às vezes me preocupava. Ela era macia demais para um mundo tão cheio de quinas. Fui pai e mãe. Acordava antes do galo cantar para cuidar da pequena horta. Costurava para as madames da cidade vizinha, até a vista arder sob a luz do lampião, e com o pouco que sobrava, garantia o pão, o caderno e o laço de fita para o cabelo das minhas filhas. Aprendi a ser forte não por escolha, mas por falta dela. A casca foi engrossando, camada por camada, ano após ano. Helena, assim que pôde, abriu as asas. Tinha a minha teimosia e a inquietude do mundo moderno. Foi estudar na capital, formou-se em contabilidade e casou-se com um homem tranquilo, que a admirava. Ela construiu a sua vida longe daqui, com suas próprias regras. Vê-la feliz era um bálsamo para o meu coração, mas a distância criava um véu sobre a nossa realidade. Para ela, a vida aqui continuava a mesma, tingida pela nostalgia das férias de infância. Já a Nádia, a minha Nádia, ela ficou, escolheu o ninho, o conforto do que já conhecia. E foi aqui, na quermesse da igreja de São Sebastião, que ela conheceu o Paulo Sérgio. Ele chegou na região como gerente do novo armazém da cooperativa. Era bonito, falava bem, sabia como encantar. Lembro-me do dia em que ele veio pedir a mão da Nádia em casamento. Sentou-se na minha sala, com os sapatos brilhando e um discurso pronto sobre amor, respeito e futuro. Meus olhos de mãe, já cansados de tantas vigílias, viram um bom partido. Um homem que, eu acreditava, cuidaria da minha menina de alma doce. Eles se casaram, tiveram o Mateu, meu neto, à luz dos meus dias, e se instalaram numa casa a poucos quilômetros daqui. No começo, tudo parecia um conto de fadas. Paulo Sérgio era o genro que toda sogra pedia a Deus. Trazia presentes, consertava a goteira do meu telhado, me chamava de Mãe Tina. A cidade inteira o elogiava. Que sorte a da Nádia, diziam as vizinhas. Um homem tão bom, tão prestativo. E eu, querendo acreditar naquela felicidade de vitrine, concordava. Mas o tempo, que é um artesão paciente, começa a revelar as rachaduras na pintura mais perfeita. E eu comecei a ver. Eram coisas pequenas, quase invisíveis. O jeito como ele interrompia a Nádia no meio de uma frase, sempre com um "Deixa que eu explico, meu bem, você se enrola toda". A maneira como ele controlava o dinheiro, dando a ela uma mesada como se fosse uma criança. As visitas que ele fazia aqui em casa, sempre quando eu estava sozinha, com conversas que de alguma forma sempre terminavam com ele me fazendo sentir velha, confusa, um pouco inútil. A senhora tem certeza disso, sogrinha? Acho que sua memória está lhe pregando peças. Eu via minha Nádia se apagando. O brilho nos olhos de jabuticaba foi ficando opaco. Ela emagreceu, e o sorriso dela parecia um acessório que ela colocava pela manhã e guardava, exausta, à noite. Uma vez, vi uma marca roxa no braço dela. Caí da escada, mãe. Sou uma desastrada. Ela disse,
rindo um riso que não convencia nem a si mesma. E eu, criada na lei do silêncio, na cartilha do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, me calei. O medo de causar uma confusão, de piorar as coisas para ela, amordaçou a minha intuição. Aquele silêncio foi o meu maior pecado. Eu estava regando, com a minha omissão, a erva daninha que crescia no meu jardim. E o rosnado do zumbi naquele dia não foi apenas um aviso, foi uma cobrança. Ele, na sua pureza animal, teve a coragem que me faltou por anos. Ele gritou sem palavras, o que a minha alma sussurrava em pânico. O monstro não estava debaixo da cama. Ele tomava café na minha cozinha e chamava minha filha de amor. A reputação de Paulo Sérgio na nossa pequena comunidade era como uma estátua de mármore, sólida, imponente e admirada por todos. Para os vizinhos, ele era o Dr. Paulo, mesmo sem nunca ter pisado numa faculdade de direito. Era o homem que parava o carro para ajudar uma senhora com as sacolas, que oferecia a primeira rodada de cerveja no bar do Zé, que organizava o bingo na festa da igreja com um entusiasmo contagiante. Sua simpatia era uma mercadoria farta, distribuída generosamente para o mundo exterior. Lembro-me de uma vez, na feira de domingo. A barraca da dona Lurdinha, que vendia pastéis, quase virou com um vento mais forte. Foi Paulo Sérgio, com sua camisa impecavelmente passada, quem correu para segurar a lona, rindo e fazendo piada, enquanto os outros apenas olhavam. Naquela tarde, ouvi pelo menos 3 pessoas comentando. A Nádia da Tina tirou a sorte grande. Aquele homem é um anjo. Anjo. A palavra me soava estranha, como um sapato no pé trocado. Eu via o que os outros não viam. Eu via o ator saindo do palco. Dentro da minha casa, a performance era outra. A voz aveludada ganhava um tom de aço. O sorriso se tornava uma ferramenta de controle. As ajudas que ele me oferecia vinham sempre com um preço invisível. Deixa que eu troco essa lâmpada para a senhora, sogrinha. Com essa idade, subir em escada é perigoso. A gente nunca sabe quando pode dar um branco. Uma tontura. A senhora anotou mesmo o recado do rapaz da farmácia? Sabe como é? A cabeça da gente começa a falhar. É normal. A idade chega para todos. Cada frase era uma pequena pá de terra, cavando lentamente a minha cova de senilidade aos olhos dos outros. E pior, aos meus próprios. Ele era mestre em plantar a semente da dúvida. Ele me fazia questionar a minha própria mente, a minha capacidade. Era um veneno sutil, administrado em doses homeopáticas de cuidado e preocupação. As interações dele com Nádia eram ainda mais cruéis, disfarçadas de um amor protetor que sufocava. Certa vez, estávamos todos na varanda, e Nádia começou a contar, animada, sobre uma ideia que teve de vender bolos caseiros. Ela sempre teve mão boa para a cozinha. Seus olhos brilhavam com a possibilidade. Antes que ela terminasse a primeira frase, Paulo Sérgio a interrompeu, passando o braço pelos ombros dela num gesto que parecia de carinho, mas que era de contenção. Ah, meu amorzinho, você e suas ideias, ele disse, com a voz escorrendo com descendência. Você mal dá conta da casa e do Mateu. Vai se sobrecarregar, ficar cansada, nervosa. Eu trabalho tanto justamente para você não precisar se preocupar com essas coisas. Deixa isso para quem precisa. Nádia murchou. O brilho se apagou instantaneamente. Ela baixou os olhos e forçou um sorriso. Você tem razão, meu bem. É besteira minha. Eu senti uma brasa de raiva queimar no meu estômago. Aquilo não era proteção. Era sabotagem. Era o jardineiro cortando as asas da borboleta para que ela nunca deixasse de ser uma lagarta rastejante, dependente dele. E o dinheiro. O dinheiro era a rédea mais curta. Nádia não tinha uma conta bancária em seu nome. Não tinha um centavo que não passasse pela aprovação dele. Ele controlava cada gasto, pedia notas fiscais do supermercado, questionava a compra de um esmalte novo. É para manter a nossa organização, meu amor. Controle financeiro é a base de uma família sólida. Ele justificava, sempre com aquele tom professoral. E o mais perverso era que, em público, ele fazia questão de exaltá-la. Minha Nádia é uma rainha, não deixo faltar nada para ela, ele dizia em voz alta na mesa do bar, enquanto os outros homens balançavam a cabeça em aprovação. Ninguém via que a rainha vivia numa gaiola de ouro, e a chave estava no bolso do rei. Eu era a única espectadora da peça que acontecia por trás das cortinas. Via a mão dele apertando o braço de Nádia com um pouco mais de força quando ela discordava dele em algo trivial.
Via o olhar de reprovação que ele lançava quando ela ria muito alto de uma piada que não era dele. Eram microagressões, tão pequenas e constantes que, para quem estava de fora, eram invisíveis. Mas para mim, que observava em silêncio, elas formavam um mosaico aterrorizante. O Paulo Sérgio que a cidade amava era uma ficção. Um santo de barro oco, bonito por fora, mas que se quebraria com o menor toque de verdade. E eu comecei a sentir que o meu dever, como mãe e como mulher, era dar essa primeira martelada. O problema é que eu não sabia como, sem destruir a minha própria filha no processo. Minha filha Nádia sempre foi como uma planta sensível, daquelas que precisam de sol na medida certa e água na hora exata. Qualquer vento mais forte a fazia vergar. Eu sempre soube disso, e talvez meu instinto superprotetor, depois da morte do Bento, tenha contribuído para que ela não desenvolvesse os espinhos necessários para se defender. Ela confiava demais, amava demais, cedia demais. Para um homem como Paulo Sérgio, ela não era uma companheira. Era um terreno fértil para o seu controle. Tentar conversar com ela era como tentar segurar água com as mãos. O amor, ou o que ela acreditava ser amor, a havia cegado de tal forma que ela mesma se tornara a principal defensora de seu carcereiro. Lembro-me de uma tarde em que a chamei para me ajudar a colher jabuticabas no quintal. O ar estava doce com o cheiro das frutas, e o sol coado pelas folhas criava um ambiente de confidência. Eu precisava tentar. Minha filha, comecei, com o máximo de cuidado que consegui reunir. Você anda tão calada, tão para dentro. Está tudo bem mesmo? Nádia parou de colher, as mãos manchadas de roxo. Ela não me olhou nos olhos. Fitou uma jabuticaba amassada em sua palma. Está tudo bem, mãe. É só cansaço. A lida de casa. O Mateu correndo para todo lado. A senhora sabe como é. Eu sei, minha filha. Mas não é cansaço de corpo que eu vejo em você. É cansaço de alma. O Paulo, ele tem sido bom para você? A pergunta pairou no ar, pesada. A reação dela foi imediata e defensiva. O corpo dela enrijeceu. Mãe, por favor, não começa. O Paulo é um marido maravilhoso. Ele se desdobra para me dar do bom e do melhor. Ele só se preocupa comigo, com o nosso futuro. Se preocupar é uma coisa, Nádia. Decidir tudo por você é outra. Você não sente falta de ter suas próprias coisas? Seu dinheiro, suas vontades? Aquela sua ideia dos bolos era tão boa. Ela jogou a fruta no balde com uma força desnecessária. O Paulo tem razão. Eu não ia dar conta. Ia ser mais uma preocupação na cabeça dele. Ele já carrega o mundo nas costas por nós. O mínimo que eu posso fazer é facilitar a vida dele. A senhora não entende porque viveu em outra época, num casamento diferente. Hoje as coisas são uma parceria. Parceria. A palavra me soou como uma piada amarga. Que parceria era aquela em que um dos sócios tinha todo o poder e o outro apenas a obrigação de concordar? Nádia, eu vejo o jeito que ele fala com você. Às vezes, na frente dos outros, ele te diminui, minha filha. As lágrimas finalmente brotaram nos olhos dela, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. A senhora está com ciúmes. É isso. Desde que o papai se foi, a senhora se acostumou a ser o centro de tudo, a mandar em mim e na Helena. Agora que eu tenho meu marido, meu homem, que cuida de mim, a senhora não aceita. O Paulo me ama, mãe. Ele só é protetor. Ele quer o meu bem. Cada palavra dela era uma faca afiada no meu coração. Não pela acusação, mas pela constatação do quão fundo o veneno de Paulo Sérgio havia penetrado. Ele não apenas a controlava, ele a havia convencido de que o controle era amor. Ele reescreveu a realidade dela, e ela acreditou em cada linha. Ela me acusou de não entender o amor moderno dele, e talvez ela tivesse razão. O amor que eu conheci era feito de cumplicidade, de respeito, mesmo nas divergências. O amor que ela vivia era feito de regras, permissões e justificativas. Ela vivia numa gaiola dourada, tão acostumada com as grades que já não se lembrava de como era voar. E o pior, ela acreditava que o canto melancólico que emitia era um canto de felicidade. Eu me calei. Vi que qualquer insistência só a afastaria mais de mim e a empurraria mais para os braços dele. Naquela tarde, enquanto terminávamos de colher as jabuticabas em silêncio, eu entendi que não poderia salvá-la pela força. Eu não podia quebrar as grades por ela. Ela precisaria encontrar a chave. E o meu papel, a partir daquele momento, seria o de, silenciosamente, colocar essa chave em um lugar
onde ela pudesse, um dia, enxergá-la. O problema era que Paulo Sérgio era um mestre em manter o chão da gaiola sempre limpo, sem deixar à vista nada que pudesse lembrar a minha filha que ela tinha asas. Se Nádia era a voz que defendia Paulo Sérgio, meu neto Mateu era o silêncio que o acusava. Crianças são como espelhos d'água. Refletem com uma clareza assustadora o que está ao seu redor, sem disfarces, sem filtros. E nos olhos do meu neto, eu via a sombra do medo. Mateu tinha 6 anos. Era um menino esperto, falante, com a energia de um passarinho novo. Pelo menos, era assim quando estava longe do pai. Aqui em casa, no meu quintal, ele corria, subia na goiabeira, ria com a boca toda, me enchia de perguntas sobre as formigas e as minhocas. Era a criança que deveria ser. Mas a transformação acontecia no instante em que o carro de Paulo Sérgio apontava na estrada de terra. Era como se um interruptor fosse desligado dentro dele. A risada cessava. O corpo pequeno ficava tenso. Ele largava o brinquedo que estivesse na mão e corria para perto de mim ou da mãe, buscando um refúgio que ele mesmo não devia entender. Paulo Sérgio, em sua performance de pai exemplar, sempre chegava com um "E aí, campeão?", abrindo os braços para um abraço. Mateu hesitava. O abraço era rápido, duro, quase uma formalidade. Eu via os ombros do meu neto encolhidos, o rosto enterrado no peito do pai, não por afeto, mas para se esconder. As interações entre eles eram um campo minado de tensão. Paulo Sérgio tinha uma maneira de brincar, que era, na verdade, uma forma de afirmar seu poder. "Vamos ver quem é o mais forte", ele dizia, segurando o bracinho de Mateu para uma queda de braço. Ele sempre ganhava, é claro, e ria. "Ainda tá fraco, hein, garotão? Precisa comer mais feijão para ficar forte que nem o papai." Não era uma brincadeira de pai e filho. Era uma demonstração de domínio. Ele também tinha o hábito de testar o menino com perguntas armadilha. "Mateu, você obedeceu a sua mãe hoje? Ela não deixou você comer doce antes do almoço, deixou? Sua mãe às vezes é muito mole, sabia? Tem que ser firme. Homem tem que ser firme." Ele dizia isso na frente de Nádia, minando a autoridade dela e ensinando ao filho uma lição tóxica sobre masculinidade. Nádia, acuada, apenas sorria sem graça, sem coragem para contradizê-lo. O episódio que mais me marcou aconteceu numa tarde chuvosa. Estávamos na sala, Mateu montando um quebra-cabeça no tapete. Ele estava concentrado, a ponta da língua para fora, feliz. Paulo Sérgio chegou mais cedo do trabalho, encharcado e de mau humor. Entrou batendo a porta. Mateu se assustou, e no susto, esbarrou na mesinha de centro, derrubando um copo de água no chão. Foi um acidente tolo, uma bobagem, mas o rosto de Paulo Sérgio se transfigurou. "Você não olha por onde anda, moleque? Desastrado!" A voz dele foi um trovão. Mateu encolheu-se no chão, os olhos arregalados, paralisados de pavor. Ele começou a tremer. Não chorou. O medo era tanto que secou as lágrimas. Nádia correu para limpar a água, dizendo: "Não foi nada, meu bem. Foi só um acidente. Ele é uma criança." "É assim que começa, Nádia, passando a mão na cabeça." Paulo Sérgio retrucou, fuzilando-a com o olhar. Depois vira um adulto que não sabe fazer nada direito. Ele não encostou um dedo no menino. Não precisava. O olhar, o tom de voz, a fúria desproporcional, tudo aquilo era uma agressão. Naquela noite, Mateu teve febre e pesadelos. Chamava pela mãe, chorando baixinho no escuro. No dia seguinte, quando o trouxe aqui para casa, tentei conversar com ele. Sentei-o no meu colo, no banco da varanda. "Meu bem, o que aconteceu ontem? Você se assustou com o papai?" Ele balançou a cabeça, negando, mas os olhos diziam outra coisa. "Não, vovó. O papai só ficou bravo porque eu sou bobo." "Você não é bobo, meu amor. Você é uma criança. Crianças derrubam coisas. Acontece." Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Então, sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. "O papai diz que se eu não for um bom menino, ele vai ficar muito triste. E a mamãe também. E aí, eles não vão mais gostar de mim." Aquela frase me atingiu como um soco. Era isso. Ele não usava a força física. Usava a arma mais cruel de todas contra uma criança. A ameaça da retirada do amor. A chantagem emocional. Mateu não temia apanhar. Ele temia ser abandonado. Naquele momento, olhando para a angústia pura naqueles olhinhos de jabuticaba, a minha determinação se solidificou.
Isso não era mais sobre a infelicidade da minha filha. Era sobre a segurança e a sanidade do meu neto. Paulo Sérgio não estava apenas destruindo uma mulher, estava moldando um menino pelo medo. E eu não ia permitir que aquela sombra se estendesse sobre mais uma geração da minha família. A estratégia de Paulo Sérgio era como a de uma aranha paciente. Ele não dava botes violentos e repentinos. Ele tecia sua teia fio a fio, com uma lentidão calculada, até que suas presas estivessem completamente imobilizadas, sem nem perceberem que foram capturadas. E eu, a velha mosca teimosa que ainda se debatia, era o seu próximo alvo. O ataque dele a mim não veio com gritos ou ameaças. Veio disfarçado de gentileza, de uma preocupação filial que era pura fachada. Começou com as finanças. Eu sempre cuidei do meu próprio dinheiro. A pequena pensão que o Bento me deixou, somada ao que eu ganhava com minhas costuras e a venda de ovos e verduras, nunca me deixou na mão de ninguém. Minha caderneta de poupança, guardada na gaveta da cômoda, era meu orgulho, o símbolo da minha independência. Num sábado de manhã, ele apareceu com uma conversa mansa. Sogrinha, eu estava pensando, a senhora com essa idade, ainda se dando ao trabalho de ir até a cidade e enfrentar fila de banco, é um perigo. Tanta gente ruim por aí se aproveitando dos mais velhos. Eu o encarei por cima dos óculos de leitura. Eu sei me cuidar, Paulo Sérgio. Conheço todo mundo no banco há mais de 30 anos. Eu sei, ele disse com aquele sorriso apaziguador. Mas o mundo mudou. Que tal se a senhora me desse uma procuração? Coisa simples. Só para eu poder resolver as coisas para a senhora. Pagar uma conta, depositar seu dinheiro. Eu já faço isso para Nádia. Facilitaria muito a sua vida. A senhora poderia ficar aqui, tranquila, cuidando do seu jardim. A proposta soou como um alarme de incêndio. Entregar a ele o controle sobre o meu suado dinheiro? A minha única segurança neste mundo? A ideia me causou um calafrio. Não precisa, meu filho. Eu ainda dou conta do recado. Gosto de sair. Divergente. A expressão dele mudou por uma fração de segundo. A máscara de genro prestativo escorregou, revelando uma ponta de irritação. Mas ele se recompôs rapidamente. Tudo bem. A senhora que sabe. Mas pense com carinho. É só para o seu bem. Aquela foi a primeira investida. Como eu recusei, ele mudou de tática. Passou a minar a minha credibilidade, a minha sanidade, de forma sistemática. Começou a esquecer recados que nunca me deu. Ué, sogrinha, eu não pedi para a senhora avisar o rapaz da entrega que eu ia passar para pegar a ração do cachorro? Ele esteve aqui e disse que a senhora não falou nada. Eu ficava confusa. Tinha certeza de que ele não havia me dito aquilo. Mas ele era tão convicto que eu acabava duvidando de mim mesma. Será que estou esquecendo as coisas? Eu me perguntava, com uma ponta de medo. Depois, passou a mudar objetos de lugar na minha casa. O açucareiro, que sempre ficava à direita do fogão, aparecia dentro do armário de panelas. Meus óculos, que eu deixava religiosamente ao lado da minha poltrona, surgiam na prateleira de livros da sala. Achou, sogrinha? Ele dizia, com um ar de triunfo paciente, quando eu passava minutos procurando. A senhora precisa prestar mais atenção onde coloca as coisas. A cabeça já não é mais a mesma, né? Cada pequeno incidente era uma gota d'água enchendo o copo da minha insegurança. Ele estava me gaslighting, uma palavra que eu só fui aprender muito mais tarde, mas cujo efeito eu sentia na pele. Ele estava deliberadamente tentando me fazer acreditar que eu estava ficando senil, incapaz. O golpe mais baixo foi quando ele envolveu o Dr. Afonso, o médico da família, que cuidou de mim a vida toda. Numa consulta de rotina minha, Paulo Sérgio fez questão de me acompanhar. Enquanto eu estava na sala de exames, ele ficou conversando com o doutor. Mais tarde, em casa, ele comentou, como quem não quer nada. Sabe, sogrinha, conversei um pouco com o Dr. Afonso. Mencionei esses seus esquecimentos, essa confusão. Ele disse que é comum na idade, mas que é bom ficar de olho. Sugeriu até uns exames, para ver se não é algo mais sério, um tal de Alzheimer. Meu sangue gelou. A palavra Alzheimer era um fantasma que assombrava todos os idosos. A ideia de perder minhas memórias, minha identidade, era mais assustadora do que a própria morte. E ele, meu genro, estava usando o meu maior medo contra mim. Naquele momento, eu entendi o plano completo. Não era apenas sobre o meu dinheiro. Era sobre o meu tudo. Ele queria me anular, me transformar numa velhinha incapaz, confusa, que precisava de um curador.
E quem melhor para assumir esse papel do que ele, o genro prestativo, o anjo que todos admiravam? Se ele conseguisse me interditar, ele teria controle não só sobre a minha conta bancária, mas sobre a minha casa, a minha terra, a minha vida. A teia estava se fechando. E eu percebi que, se não reagisse, seria devorada viva, não por uma doença, mas pela ganância de um homem que eu tinha acolhido como um filho. As noites no interior têm uma trilha sonora própria, o coachar dos sapos na lagoa, o cricrilar insistente dos grilos, o farfalhar do vento no bambuzal. É um som que sempre me trouxe paz, que me embalou o sono por quase 8 décadas. Mas naqueles meses, a noite se tornou minha inimiga. Era quando o silêncio da casa era quebrado pelos sussurros que vinham da varanda. Paulo Sérgio e Nádia tinham o hábito de vir jantar aqui em casa às quartas-feiras. Depois da refeição, enquanto eu arrumava a cozinha e Mateu dormia no meu antigo quarto de costura, os dois se sentavam lá fora. Eu, da janela da cozinha, com a desculpa de estar arejando o ambiente, tentava captar fragmentos da conversa. A voz de Paulo Sérgio era sempre baixa, um murmúrio constante e persuasivo. A de Nádia era quase inaudível, entrecortada por hesitações. Numa dessas noites, a brisa trouxe palavras soltas, que juntas formaram um quebra-cabeça assustador. Seria o melhor para ela, Nádia. Entenda, ouvi a voz dele, carregada de uma falsa paciência. Ela já não tem mais condições de morar sozinha. E se ela cai? E se esquece o fogo aceso? Houve um silêncio, e então a voz de Nádia, fraca como um fio de linha. Mas Paulo, é a casa dela. Ela nunca aceitaria sair daqui. Não se trata de aceitar, meu bem. Se trata do que é necessário. A gente traz ela para morar com a gente. Ou então, a gente contrata alguém. Mas para isso, precisamos ter acesso aos recursos dela, para cuidar dela mesma. Você entende? É pro bem dela. Recursos. A palavra ecoou na minha cabeça. Ele não falava em dinheiro, poupança. Usava termos impessoais, como se estivesse discutindo um negócio, não a vida da minha mãe. Em outra noite, o assunto foi o Mateu. Você precisa me ajudar, meu filho. Falar pra tia Helena, pro doutor Afonso, como a vovó está esquecida. Você lembra daquela vez que ela não achava os óculos? E daquela outra que ela esqueceu o recado da farmácia? Você precisa contar pra eles entenderem que a gente precisa cuidar dela. Ouvi o soluço baixo do meu neto. Mas, papai, a vovó não é esquecida. Ela sempre sabe onde estão minhas bolinhas de gude. Mateu! A voz de Paulo Sérgio ficou dura, um chicote no ar da noite. Você quer que aconteça alguma coisa de ruim com a vovó? Não, né? Então você vai fazer o que o papai está mandando. É para o bem dela, entendeu? O choro do menino ficou mais audível. Um choro contido, de quem tem medo de chorar alto. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele não estava apenas me difamando, estava corrompendo a inocência do meu neto, ensinando-o a mentir, a manipular. Estava usando o amor que Mateu sentia por mim como uma arma para me destruir. Cada sussurro que eu ouvia era mais uma prova, mais um tijolo no muro da minha certeza. Eu não estava louca, eu não estava caduca, eu estava sendo metodicamente sabotada. A pior das conversas que ouvi foi a que selou o meu destino e acendeu a minha fúria. Nádia, com uma coragem que eu não via nela há anos, pareceu relutar. Paulo, eu não sei se isso é certo. Parece que estamos passando por cima dela. Ela parece bem pra mim. A resposta dele foi gelada, cortante. Parece bem, Nádia? Você é ingênua ou se faz? Sua mãe está com um pé na cova e o outro no hospício. Se a gente não tomar as rédeas agora, ela vai torrar o pouco que o seu pai deixou em qualquer besteira, ou vai ser enganada por algum vigarista. E aí, como fica o futuro do Mateu? A herança dele? Pense no seu filho. Você quer que ele passe necessidade porque a sua mãe ficou gagá e você foi sentimental demais para fazer o que era preciso? Herança. Futuro do Mateu. Estava tudo ali, nu e cru. Não era preocupação, era ganância, cobiça pura. Ele via a mim, minha casa, minha terra, não como o legado de uma vida de trabalho, mas como um prêmio a ser conquistado. E Nádia, acuada pela chantagem emocional que envolvia o próprio filho, estava cedendo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na minha poltrona no escuro, o zumbi deitado aos meus pés, a cabeça no meu colo, como se sentisse a minha angústia. O som dos grilos lá fora não me trazia mais paz. Parecia uma zombaria,
Um som alegre num mundo que desmoronava ao meu redor. Os sussurros na varanda tinham me dado a clareza que eu precisava. A guerra estava declarada, mesmo que só eu soubesse disso. E eu, Vicentina Teixeira da Mota, viúva de Bento, mãe de 2 e avó de 1, não ia cair sem lutar. Mulher velha, criada na roça, aprende a não ter medo de cobra. E a cobra que vivia dentro da minha casa ia aprender, da pior maneira, que eu ainda tinha muito veneno guardado. No meio do meu isolamento, a voz da minha filha Helena era, ao mesmo tempo, um conforto e uma frustração. Ela morava em Belo Horizonte, a centenas de quilômetros de distância física e a anos-luz da realidade que se desenrolava aqui. Para ela, as lembranças da nossa vida eram postais ensolarados. O cheiro do bolo de fubá, as férias no Rio, a imagem de uma mãe forte e inabalável. Ela não via as rachaduras na parede, a umidade que subia do chão. Eu ligava para ela aos domingos, nosso ritual semanal. Tentava nas entrelinhas dar sinais do que estava acontecendo. Minha filha, como estão as coisas por aí? Tudo corrido, mãe. Como sempre. E por aí? A Nádia e o Mateu estão bem? E o Paulo? O nome dele era sempre dito com uma naturalidade que me feria. Estão todos bem? Eu hesitava, buscando as palavras certas. Helena, o Paulo tem andado... diferente. Diferente como, mãe? Ah, sei lá. Cismado com a minha saúde, com a minha memória. Vive dizendo que estou esquecida, que preciso de ajuda. Do outro lado da linha, uma pausa. E então, a resposta que eu temia, mas já esperava. Ah, mãe, não leve a mal. O Paulo se preocupa com a senhora. Ele sempre foi tão cuidadoso. Talvez a senhora não perceba, mas a gente que está de fora vê. A idade chega. É normal ficar um pouco mais devagar, mais esquecida. Ele só quer o seu bem. Cada palavra dela era uma punhalada. Ela, minha filha mais velha, a que herdou a minha teimosia, estava do lado dele, não por maldade, mas por ignorância. Paulo Sérgio havia construído sua imagem de genro perfeito com tanto esmero que até mesmo para Helena, que me conhecia como ninguém, era mais fácil acreditar na minha senilidade do que na maldade dele. Mas ele está tentando convencer a Nádia a me tirar daqui. Ele quer que eu dê a ele uma procuração para cuidar do meu dinheiro. Mãe, calma. Deve ser um mal-entendido. A senhora deve ter interpretado mal. Dar uma procuração não é o fim do mundo. Facilitaria a vida de todo mundo. O cunhado do Ricardo, meu marido, fez isso pela mãe dele. É um gesto de cuidado. Eu me sentia gritando dentro de um quarto à prova de som. Minha voz não chegava até ela. A distância e a imagem impecável de Paulo Sérgio formavam uma barreira intransponível. Em uma das ligações, tomei coragem e fui mais direta. Helena, sua irmã não está feliz. Ela vive com medo. E seu sobrinho? Paulo Sérgio está ensinando o menino a mentir, a dizer que eu estou ficando caduca. Houve um longo silêncio do outro lado. Desta vez, um silêncio diferente, carregado de desconforto. Mãe, isso é muito sério. A senhora tem certeza? Nádia nunca me disse nada. Pelo contrário. Ela sempre diz que o Paulo é um paizão. E usar o Mateu não parece coisa do Paulo que eu conheço. A senhora não está exagerando um pouco? Misturando as coisas? Misturando as coisas. Era exatamente a acusação que ele fazia. E ouvir aquilo da minha própria filha foi devastador. Senti o chão sumir sob os meus pés. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Nádia era uma prisioneira. Helena era uma espectadora cega. E todos os outros na cidade eram a plateia que aplaudia o vilão, pensando que ele era o herói. Desliguei o telefone com uma tristeza funda. Não era a raiva da Helena. Era a dor de perceber o quão bem-sucedido o plano de Paulo Sérgio era. Ele não estava apenas me isolando fisicamente. Estava me isolando afetivamente, minando a confiança das pessoas que eu mais amava em mim. Ele estava me transformando na velha louca da família, cujas palavras não tinham mais peso nem crédito. Naquela noite, eu olhei para o meu reflexo no espelho escuro da janela. Vi uma mulher de 79 anos, com o rosto sulcado de rugas, os cabelos brancos como algodão. Por fora, eu talvez parecesse frágil, mas por dentro, a conversa com Helena havia provocado uma mudança. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria e lúcida. Se ninguém acreditava em mim, então eu não precisava de ninguém. Se a minha palavra não valia mais nada, eu precisaria de algo mais forte. Eu precisaria de provas. A voz no telefone tinha me mostrado que eu não podia contar com a ajuda que viria de bom grado. Eu teria que arrancá-la.
Teria que forçar os olhos de todos a se abrirem. E para isso, eu precisaria ser mais esperta, mais paciente e mais ardilosa do que a aranha que tecia sua teia ao meu redor. A guerra agora seria silenciosa, e seria nos meus termos. Enquanto os humanos ao meu redor se mostravam cegos ou coniventes, eu tinha um aliado que não precisava de palavras para entender a verdade. Meu cachorro, o Zumbi. Desde aquele primeiro rosnado na cozinha, o comportamento dele em relação a Paulo Sérgio se transformou numa declaração de guerra silenciosa. Antes, ele era um cachorro indiferente à presença do meu genro. Agora, era um sentinela vigilante. Quando o carro de Paulo Sérgio chegava, o Zumbi já se levantava, o corpo tenso, as orelhas em alerta. Ele não latia mais de forma agressiva. Era algo mais sutil e, para mim, mais poderoso. Ele se posicionava. Se eu estivesse sentada na varanda, ele se deitava aos meus pés, de frente para a entrada, bloqueando o caminho. Se Paulo Sérgio tentasse se aproximar para sentar ao meu lado, o Zumbi levantava a cabeça e emitia um rosnado baixo, quase um zumbido, um aviso claro. Daqui você não passa. Paulo Sérgio, claro, usava isso a seu favor. Esse cachorro está ficando perigoso, sogrinha. Completamente descontrolado. Um dia ele ainda morde alguém. A senhora devia pensar em se livrar dele. Um animal velho e doente só dá trabalho. Livrar-se dele. A sugestão me encheu de uma fúria protetora. Zumbi era mais do que um cachorro. Era o último elo vivo com o meu Bento. Era a companhia constante nos meus dias solitários. E naquele momento, era o único ser no mundo que parecia estar do meu lado, que enxergava o mesmo perigo que eu. Em uma tarde, aconteceu algo que fortaleceu ainda mais essa minha convicção. Eu estava no quintal, capinando um canteiro de couves. Estava de costas para a casa, concentrada no trabalho. Zumbi, como sempre, estava deitado na sombra da jabuticabeira, a poucos metros de mim. Não ouvi Paulo Sérgio chegar. Ele deve ter estacionado o carro na estrada e vindo a pé, sorrateiramente. Senti a presença dele antes de ouvi-lo, um arrepio na nuca. Quando me virei, ele estava parado a uns 5 passos de mim, com um sorriso estranho no rosto. Dando um duro danado, hein, sogrinha? Ele disse, a voz falsamente jovial. Antes que eu pudesse responder, o Zumbi se levantou num pulo. Em silêncio absoluto, ele trotou até ficar exatamente entre nós dois. Ele não rosnou, não mostrou os dentes, apenas ficou ali, parado, o corpo rígido, os olhos fixos em Paulo Sérgio. Era uma barreira viva, um guardião. Paulo Sérgio riu, um som sem alegria. Não sei o que deu nesse bicho. Parece que virou seu guarda-costas. Ele é leal, respondi, a voz firme. Animais não se deixam enganar por palavras bonitas. Eles sentem. O sorriso dele vacilou. Meu comentário o atingiu. Por um instante, vi em seus olhos a raiva pura, o desprezo que ele sentia por mim, por minha teimosia, por minha recusa em me curvar, pois um dia essa lealdade ainda vai lhe custar caro. Ele disse, o tom de ameaça mal disfarçado. Ele deu as costas e foi para dentro de casa, procurar por Nádia. Eu fiquei ali, a enxada na mão, o coração batendo forte. Acariciei a cabeça do Zumbi, que relaxou o corpo e lambeu a minha mão. Obrigada, meu amigo, sussurrei. Aquele cão era meu barômetro. A reação dele era a prova física, palpável, de que o mal que eu sentia não era imaginação minha, era real. A presença dele me dava força. Se um animal com seu instinto puro via a escuridão em Paulo Sérgio, então eu não estava louca. A partir daquele dia, passei a observar ainda mais o comportamento do Zumbi. Ele nunca relaxava quando Paulo estava por perto. Seguia-o com os olhos por onde quer que ele andasse na casa ou no quintal. Se Paulo levantava a voz para Nádia, mesmo que fosse do outro lado da casa, as orelhas do Zumbi se eriçavam e ele ia até a porta do cômodo, como se para verificar se ela estava bem. Ele se tornou a minha bússola moral, o meu norte. Enquanto as pessoas ao meu redor me diziam que eu estava confusa, o meu cachorro, com sua vigilância silenciosa e inabalável, me dizia que eu estava sã e que eu estava certa. Ele era o guardião que me lembrava, a cada rosnado contido, a cada olhar atento, que a minha luta era justa e necessária, e que no fim das contas eu não estava completamente sozinha. A revelação, quando veio, não foi num confronto dramático ou numa confissão sussurrada. Veio na forma de um pedaço de papel, esquecido por descuido ou, talvez, por arrogância.
e foi mais gelado e cortante do que qualquer palavra. Era uma quinta-feira. Paulo Sérgio tinha vindo trazer umas compras para mim, mais uma de suas demonstrações de genro atencioso. Ele entrou, colocou as sacolas sobre a mesa da cozinha e pediu um copo d'água. Enquanto eu pegava a água, ele tirou um maço de papéis do bolso interno do paletó para pegar a carteira. Ao fazê-lo, uma única folha dobrada em 4 escorregou e caiu no chão, deslizando para debaixo da mesa sem que ele percebesse. Ele bebeu a água, fez mais alguns comentários sobre como eu parecia cansada e logo foi embora, dizendo que tinha uma reunião importante. Por um tempo, nem notei o papel. Foi só quando fui varrer a cozinha, mais tarde, que a vassoura o empurrou para a luz. Eu o peguei, pensando ser algum recibo ou anotação sem importância. Minha intenção era apenas jogá-lo no lixo, mas a curiosidade, ou talvez a mão do destino, me fez desdobrá-lo. Era um papel timbrado. No cabeçalho, li as palavras: Clínica Neurológica e Geriátrica Bem Viver. Meu coração deu um tropeço. Continuei lendo. Não era um laudo, nem um pedido de exame. Era um rascunho, uma espécie de formulário de anamnese, com anotações feitas à mão, com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar, a de Paulo Sérgio. O formulário tinha campos a serem preenchidos. Nome do paciente: Vicentina Teixeira da Mota. Idade: 79 anos. Responsável: solicitante: Paulo Sérgio Amaral, genro. Até aí, poderia ser apenas uma preocupação excessiva dele. Mas o que vinha a seguir era o veneno. Havia uma seção chamada Histórico e Sintomas Observados, e ali, Paulo Sérgio havia listado, com uma clareza cruel e metódica, todas as provas da minha suposta senilidade. Perda de memória recente. Esquece recados, conversas, onde guarda objetos de uso diário. Confusão mental, mistura nomes, datas, às vezes parece desorientada dentro da própria casa. Mudanças de humor, episódios de irritabilidade e teimosia sem motivo aparente. Comportamento errático, conversa sozinha, cismas infundadas com membros da família. Incapacidade de gerir as próprias finanças. Demonstra dificuldade com contas simples, vulnerável a golpes. Cada item era uma mentira, uma distorção, uma meia-verdade transformada numa sentença. Os recados que ele nunca deu, os objetos que ele mudava de lugar, a minha teimosia em não ceder ao seu controle. Tudo estava ali, documentado, transformado numa ficha clínica falsa. Mas a parte que me fez parar de respirar estava no final do formulário, uma seção chamada Observações Adicionais. A caneta de Paulo Sérgio havia preenchido o espaço com uma frase curta e devastadora. Paciente demonstra sinais de agressividade, principalmente na presença de seu cachorro, que também exibe comportamento instável. Há risco para a integridade física própria e de terceiros. Urge avaliação para possível interdição judicial por incapacidade civil. Interdição judicial. A palavra explodiu na minha mente. Era isso. O plano final, em toda a sua sordidez. Não era apenas me fazer parecer louca para a família. Era tornar isso oficial. Legal. Ele estava juntando provas para apresentar a um juiz. Ele queria me tirar não apenas o controle do meu dinheiro, mas a minha autonomia, a minha dignidade, o meu direito de ser uma pessoa. Ele queria me transformar perante a lei numa criança, um objeto a ser tutelado. E ele, o genro bondoso, seria o meu tutor, o dono da minha vida. Ele até usou o zumbi contra mim. O comportamento leal do meu cachorro foi transformado em instabilidade e agressividade. Um risco. Ele estava preparando o terreno para se livrar do único ser que o desmascarava. Fiquei parada no meio da cozinha, o papel tremendo na minha mão. O mundo ao meu redor pareceu sumir. Um frio que não vinha do tempo subiu pela minha espinha e se instalou no meu peito. Era o frio da traição absoluta. O frio de olhar para o fundo do abismo e ver que ele foi cavado, pacientemente, por alguém que você acolheu em sua casa, que comeu na sua mesa, que chamou seu neto de campeão. Aquela não era a verdade que me gelou até a alma, como eu havia pensado antes. Aquela era a verdade que congelou o meu sangue, mas incendiou o meu espírito. O medo se foi, a dúvida se foi, a tristeza se foi. No lugar deles, nasceu uma fúria antiga, a fúria de todas as mulheres da minha família que foram silenciadas, que engoliram sapos,
que morreram por dentro para manter uma paz que nunca existiu. Dobrei o papel com um cuidado cirúrgico e o guardei no lugar mais seguro que conhecia, dentro do meu velho livro de receitas, entre a página do pão de queijo e a do bolo de fubá. Aquilo não era mais um simples papel. Era a minha arma. Era a prova da podridão que se escondia por trás do sorriso de anjo do meu genro. E eu, a velhinha que ele julgava caduca, ia usar aquela arma. Eu não ia apenas me defender. Eu ia caçar. A aranha não sabia, mas a mosca que ela subestimou tinha acabado de encontrar uma maneira de cortar todos os fios da sua teia. O choque da descoberta durou pouco. O que veio em seguida foi algo que eu não sentia com tanta intensidade há muitos anos. Uma clareza de propósito tão afiada que poderia cortar vidro. Aquele pedaço de papel não havia me enfraquecido. Pelo contrário, foi como um raio que ilumina a noite mais escura, mostrando o caminho exato a ser seguido. A Vicentina que se lamentava, que se sentia sozinha, que tentava convencer os outros da sua sanidade, morreu naquela cozinha. A que nasceu em seu lugar era uma estrategista. Uma mulher de 79 anos, que de repente se lembrou de toda a força que precisou ter para sobreviver a quase 8 décadas neste mundo. A fúria que me consumiu não era quente e explosiva. Era fria, calculista. Era a fúria de quem sabe que não pode se dar ao luxo de cometer um erro. Eu olhei para as minhas mãos, enrugadas e manchadas pela idade e pelo trabalho na terra. Elas não tremiam mais. Estavam firmes. Meu primeiro impulso foi o de esfregar aquele papel na cara de Paulo Sérgio, de gritar para Nádia ver o monstro com quem ela se casou. Mas a minha nova lucidez me conteve. O que isso adiantaria? Ele negaria. Diria que era um mal-entendido, que estava apenas explorando opções para o meu bem. Transformaria minha raiva em mais uma prova da minha instabilidade emocional. Nádia, confusa e apavorada, provavelmente acreditaria nele. Não. Um ataque frontal seria um suicídio. Eu precisava de mais do que a verdade. Eu precisava de uma verdade irrefutável, apresentada de uma forma que ninguém pudesse distorcer. Passei os dias seguintes agindo como a pessoa que ele queria que eu fosse. Tornei-me um pouco mais esquecida. Pedia para ele repetir as coisas 2, 3 vezes. Desculpe, meu filho. A cabeça não anda boa. Troquei o nome do vizinho. Deixei o sal no açucareiro. Pequenas coisas, calculadas para inflar o ego dele, para fazê-lo acreditar que seu plano estava funcionando perfeitamente, que eu estava deslizando para a confusão que ele tanto desejava. Ele mordeu a isca. Sua atitude para comigo tornou-se ainda mais condescendente, quase paternal. Ele me tratava como uma criança teimosa. Viu só, sogrinha? Eu não disse que a senhora precisa de ajuda? Ele falava com um falso tom de ternura, sempre que eu cometia um de meus erros ensaiados. Enquanto ele relaxava, seguro de sua vitória iminente, eu trabalhava. A fúria me deu energia. Passei a observar cada movimento dele, a memorizar cada palavra, cada gesto. Eu não era mais uma vítima passiva. Era uma investigadora. A imagem da minha mãe me veio à mente. Uma mulher que suportou tanto em silêncio. Lembrei-me de meu pai, um homem duro, dizendo que mulher que grita perde a razão. Talvez ele estivesse certo, mas por outros motivos. Eu não ia gritar, eu ia sussurrar, mas meu sussurro seria ouvido como um trovão. Eu precisava de um aliado, alguém que estivesse fora do círculo de influência de Paulo Sérgio, alguém com credibilidade, que não me visse apenas como uma velhinha frágil. Pensei no padre da cidade, no prefeito, no delegado. Descartei todos. Eram homens que tomavam cerveja com Paulo Sérgio no bar do Zé, que o viam como um cidadão exemplar. Então, um nome me veio à mente. Um nome do passado. Dr. Santiago. Ele não era médico. Era advogado. Um velho amigo do meu falecido Bento. Tinha se aposentado há alguns anos e vivia num sítio a caminho da cidade vizinha. Era um homem conhecido por sua retidão e por sua aversão a injustiças. Não o via há anos, mas sabia que, se havia alguém que poderia me ouvir sem preconceitos, era ele. A decisão foi tomada. Eu iria procurá-lo. Mas não podia ir de qualquer jeito. Precisava de um plano. Não podia arriscar que Paulo Sérgio descobrisse. Naquela semana, a fúria me transformou. Por fora, eu era a caricatura da velhice que meu genro pintava. Por dentro, eu era uma fortaleza. A cada sorriso falso que eu lhe dava, a cada vez que fingia confusão, eu sentia um poder crescente.
Ele achava que estava me encurralando. Mal sabia ele que era eu quem estava, silenciosamente, armando a arapuca. E o caçador estava prestes a se tornar a caça. Escolhi o dia com cuidado. Uma terça-feira, dia em que Nádia levava Mateu para uma aula de reforço na cidade, e Paulo Sérgio costumava ir a uma reunião na cooperativa em outra comarca. Eu teria a manhã inteira livre. Para não levantar suspeitas, disse a Nádia na noite anterior que não estava me sentindo bem, uma dor nas costas que não me deixava em paz, e que na manhã seguinte iria pegar o ônibus para ir ao posto de saúde. Era uma mentira plausível, que se encaixava perfeitamente na imagem de velha doente que eu estava cultivando. Na manhã seguinte, em vez de ir para o ponto de ônibus, caminhei até a casa do seu antenor, um vizinho que fazia fretes com sua velha caminhonete. Pedi a ele que me levasse até o sítio do Dr. Santiago, prometendo um bom dinheiro pelo favor e, mais importante, pela sua discrição. Ele, um homem de poucas palavras e muita honra, concordou sem fazer perguntas. A casa do Dr. Santiago era simples, cercada por um pomar bem cuidado. Ele me recebeu na porta, os olhos azuis, agora um pouco embaçados pela idade, se arregalando de surpresa. Dona Tina? Que surpresa! A que devo a honra? Entre, por favor. Ele me serviu um café forte, e ficamos em silêncio por um momento, sentados na sua varanda que tinha vista para as montanhas. O silêncio dele não era de desconforto, era de quem sabe esperar. Dr. Santiago, comecei, a voz um pouco trêmula no início. Desculpe o incômodo. Eu não sabia a quem mais recorrer. Para os amigos nunca é incômodo, Tina. Diga o que lhe aflige. Tirei o papel dobrado do bolso do meu vestido, o formulário da clínica. Entreguei a ele. Ele colocou seus óculos de aros finos e leu, devagar. Seu rosto, antes afável, foi se fechando, endurecendo a cada linha. Quando terminou de ler a última frase, sobre a interdição judicial, ele tirou os óculos e me encarou. O azul dos seus olhos parecia ter escurecido. O seu genro, ele disse, e a palavra saiu como uma sentença. O tal do Paulo Sérgio. Eu assenti, as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente ameaçando cair. Contei tudo, desde o início. As pequenas humilhações, o controle sobre a Nádia, o medo nos olhos do Mateu, as conversas que ouvi na varanda, os objetos trocados de lugar. Contei sobre o rosnado do zumbi, sobre a ligação com a Helena. Despejei anos de angústia e medo sobre aquela mesa de madeira. Ele me ouviu sem interromper uma única vez. Sua atenção era total. Quando terminei, exausta, ele ficou em silêncio por um longo tempo, tamborilando os dedos na mesa. Tina, ele disse por fim, a voz grave e firme. Eu acredito em você, em cada palavra. O alívio que senti foi tão imenso que meu corpo inteiro relaxou. Eu não estava louca. Alguém acreditava em mim. O que temos aqui, ele disse apontando para o papel, é a prova da intenção dele. É a arma do crime antes do disparo. Mas, legalmente, ainda é frágil. Ele pode alegar que estava apenas preocupado, que buscava informações. O que você descreveu é um padrão clássico de abuso psicológico e alienação parental, visando um ganho material. É sórdido, cruel, mas difícil de provar num tribunal sem evidências concretas. A sua palavra, infelizmente, seria contra a dele, e ele construiu uma imagem pública de santo. Meu coração afundou. Então, não há nada a ser feito? Pelo contrário, os olhos dele brilharam com uma luz de estrategista. Há tudo a ser feito. Mas não podemos agir com o coração. Temos que agir com a cabeça. E com a lei do nosso lado. Precisamos de mais. Precisamos de provas que não possam ser negadas. Mas como? Perguntei, sentindo um fio de esperança. Você disse que ele tenta manipular o Mateu, que tem conversas com a Nádia na varanda. Ele te acusa de coisas na sua frente? O tempo todo. Ótimo, ele disse, e a palavra soou estranha naquele contexto. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia, até os telefones mais simples têm um gravador de voz. Você tem um celular? Eu tinha. Um modelo antigo, simples, que Helena me dera de presente e que eu mal sabia usar além de ligar e atender. Dr. Santiago passou a hora seguinte me ensinando, com uma paciência de monge, a ligar e desligar o gravador de voz do aparelho. Um toque aqui para começar, outro aqui para parar. Simples. Ele me fez praticar várias vezes. Tina, a partir de hoje, sempre que ele estiver por perto, você liga isso.
Deixe o telefone no bolso do seu avental. Não precisa fazer nada, só deixar gravando. Grave as conversas dele com a Nádia, com o Mateu. Grave as coisas que ele diz a você. Precisamos da voz dele, dizendo as coisas que você me contou. Precisamos que ele se incrimine. A ideia me assustou um pouco. Parecia coisa de filme. Isso é legal? Em situações de defesa própria para provar um crime ou uma coação, sim. Você não está invadindo a privacidade dele para obter vantagem. Está se defendendo de uma armação. É a sua palavra, a sua vida, contra a ganância dele. Você consegue fazer isso? Eu olhei para as minhas mãos novamente. Elas estavam firmes. Lembrei do rosto assustado do meu neto, do olhar apagado da minha filha. Consigo, respondi, e a minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Bom, continue com o seu teatro. Deixe-o pensar que está ganhando. Quanto mais confiante ele ficar, mais descuidado ele será. E quando tivermos o suficiente, nós agimos. Não antes. Paciência, Tina. A paciência é a melhor arma do justo. Saí do sítio do doutor. Santiago me sentindo outra mulher. Eu não tinha mais apenas a fúria. Eu tinha um plano. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um aliado. Alguém que não apenas acreditava em mim, mas que me deu as ferramentas para lutar. O jogo havia virado. Voltei para casa com um segredo queimando no bolso do meu avental. O pequeno celular, antes um objeto estranho e pouco útil, agora era meu cúmplice, minha arma secreta. Sentia um misto de medo e excitação. O medo de ser descoberta e a excitação de estar finalmente revidando. Como o Dr. Santiago havia instruído, mergulhei de cabeça no meu papel. A velhinha confusa tornou-se minha segunda pele. Pedia a Paulo Sérgio para ler os rótulos dos remédios para mim, alegando que as letras dançavam na minha frente. Queimava o arroz de propósito. Perguntava a mesma coisa 3 ou 4 vezes durante uma conversa. Ele, em sua arrogância, engolia tudo. Via em cada um dos meus lapsos a confirmação do seu diagnóstico e a proximidade da sua vitória. Ele se tornou mais ousado, mais aberto em suas críticas e manipulações. Ele não via mais a necessidade de ser sutil, e era exatamente isso que eu queria. Toda vez que eu via o carro dele chegando, minha mão ia discretamente ao bolso do avental. Um toque. O pequeno ponto vermelho na tela do celular, que Dr. Santiago me ensinara a reconhecer, indicava que a caçada havia começado. A primeira gravação de valor veio numa quarta-feira durante o jantar. Nádia tinha feito uma lasanha, e eu cometi o erro de colocar pimenta no prato de Mateu, que detestava. Mãe! Nádia me repreendeu, com mais cansaço do que raiva. Eu já falei que o Mateu não come pimenta. Paulo Sérgio interveio, a voz pingando uma falsa compaixão. Deixa, meu amor. Não brigue com ela. Não é culpa dela. A cabeça já não responde mais como antes. Né, sogrinha? Ele se virou para mim. A senhora não fez por mal. A senhora só esqueceu. De novo. A voz dele, clara e condescendente, estava sendo imortalizada no meu celular. A cabeça já não responde mais como antes. Guardei aquela frase como um tesouro. Os dias se seguiram nesse ritmo. Eu fingia, ele se exibia, e o pequeno aparelho no meu bolso registrava tudo. Gravei ele pressionando o Mateu na varanda. Então, quando a tia Helena ligar, você vai dizer para ela que a vovó está muito esquecida, que outro dia ela quase pôs fogo na cozinha. Entendeu, campeão? É pro bem dela. Gravei uma discussão dele com Nádia, que num raro momento de rebeldia, questionou a necessidade de controlar meu dinheiro. Você não entende de finanças, Nádia. Deixa isso comigo. Sua mãe vai acabar dando a casa para algum golpista da igreja. Eu estou protegendo o que é de vocês. O que é do nosso filho? Você prefere que um estranho leve tudo o que seu pai suou para construir? A cada gravação, eu sentia um calafrio. Ouvir depois, no silêncio do meu quarto, a voz dele, tão calma e racional enquanto proferia aquelas crueldades, era assustador, mas também era fortalecedor. Cada arquivo de áudio era um tijolo a mais no muro da minha defesa. Eram as provas que o Dr. Santiago dissera que eu precisava. Eu aprendi a ter a paciência de uma caçadora. Esperava o momento certo. Não me apressava. Se ele passava um dia inteiro sem dizer nada comprometedor, eu não me frustrava. Apenas esperava pelo dia seguinte. A velha Tina, impulsiva e de coração mole, teria colocado tudo a perder na primeira oportunidade. Mas a nova Tina, a Tina que lutava pela sua vida, sabia que a pressa era inimiga da perfeição. Numa tarde, ele me encontrou no quintal, conversando com o zumbi enquanto regava as plantas.
Eu sempre fiz isso. Converso com as galinhas, com as flores, com o vento. É meu jeito. Ele parou, me observou por um instante e depois disse a Nádia, que estava na janela, alto o suficiente para que eu e o gravador ouvíssemos. Olha lá, falando com o cachorro de novo. É o que eu te digo, Nádia. A coisa está piorando a cada dia. Ele não sabia, mas naquele momento, a louca, que falava com o cachorro, estava mais lúcida e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Eu estava tecendo a minha própria teia, com os fios que ele mesmo me dava, e a minha paciência estava prestes a ser recompensada. Enquanto eu juntava provas contra Paulo Sérgio, sabia que precisava trabalhar em outra frente, a reconquista silenciosa da confiança do meu neto. Mateu era a vítima mais frágil e, ao mesmo tempo, a testemunha mais importante em toda essa história. A manipulação do pai o estava deixando assustado e confuso, dividido entre o amor pela avó e o medo de desagradar a figura de autoridade que dominava sua vida. Eu não podia, de forma alguma, fazer com ele o mesmo que Paulo Sérgio fazia. Não podia pressioná-lo a contar a verdade ou a se virar contra o pai. Isso só o machucaria mais. Minha abordagem tinha que ser o oposto. Eu precisava criar um espaço seguro para ele, um refúgio onde a verdade pudesse florescer naturalmente, sem medo. Comecei a passar mais tempo a sós com ele. Pedi a Nádia que o deixasse aqui comigo, nas tardes em que ela ia resolver coisas na cidade. Nesses momentos, eu não tocava no assunto papai. Em vez disso, nós fazíamos as coisas que sempre gostamos de fazer. Empinávamos pipa, procurávamos ninhos de passarinho, fazíamos bolo de fubá e lambuzávamos a cozinha inteira de farinha. Eu o fazia rir. Queria que ele se lembrasse de como era ser uma criança leve e feliz. Durante essas tardes, eu plantava pequenas sementes de verdade e segurança. Sabe, meu amor, eu disse um dia, enquanto consertávamos um carrinho quebrado. Não importa o que aconteça, não importa o que ninguém diga, a vovó sempre vai te amar, e a vovó sempre vai acreditar em você. Ele me olhou com seus olhos grandes e sérios, e eu vi uma faísca de alívio neles. Em outra ocasião, enquanto olhávamos um álbum de fotos antigas, eu disse de forma casual: mentir é uma coisa muito cansativa, não é? A gente tem que ficar lembrando da mentira que contou. E isso dá um nó na cabeça. Falar a verdade é sempre mais fácil. Mesmo que a verdade às vezes pareça assustadora, no final, ela sempre deixa o coração da gente mais leve. Eu não o estava acusando de mentir. Estava apenas dando a ele a permissão para ser verdadeiro. O momento mais importante aconteceu numa tarde em que ele parecia particularmente triste. Ele estava quieto, sentado no degrau da varanda, abraçado aos joelhos. Sentei-me ao seu lado. O que foi, meu passarinho? Por que essa carinha? Ele hesitou, depois sussurrou. O papai vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque eu não quero mais falar para tia Helena que a senhora é esquecida. Porque não é verdade. A senhora que me ajudou a achar meu boneco ontem. Meu coração se encheu de amor e orgulho. A semente estava brotando. Abracei-o com força. Meu neto, escute bem o que a vovó vai te dizer. Você nunca, nunca precisa mentir para proteger alguém. Nem mesmo o papai ou a mamãe. E muito menos para proteger a vovó. A vovó é forte. A vovó sabe se defender. A única coisa que eu preciso de você é que você seja sempre o Mateu. Um menino bom, de coração puro, que sabe o que é certo e o que é errado. E se alguém, qualquer pessoa, pedir para você fazer algo que o seu coraçãozinho diz que é errado, você não precisa fazer. E pode vir correndo contar para a vovó que eu vou te proteger. Combinado? Ele me olhou, e pela primeira vez em meses, eu vi a sombra do medo se dissipar de seus olhos. Ele assentiu com a cabeça, um movimento firme e decidido. Combinado, vovó. Naquele momento eu soube que tinha conseguido. Eu não tinha ganhado uma testemunha contra Paulo Sérgio. Eu tinha resgatado meu neto. Tinha dado a ele as ferramentas para que ele mesmo pudesse discernir a verdade da mentira, a segurança do medo. Eu o havia empoderado. Quando Nádia veio buscá-lo no fim da tarde, ele correu e a abraçou com uma alegria que eu não via há muito tempo. Ele estava mais leve. E eu sabia que quando chegasse a hora do confronto, o coração dele estaria no lugar certo. Não porque eu o forcei, mas porque eu o ajudei a encontrar o caminho de volta para sua própria verdade. Com as gravações se acumulando no meu celular e a confiança de Mateu restaurada, eu sentia que o clímax se aproximava.
Eu tinha as armas e os aliados, mas ainda faltava o campo de batalha. Eu não podia simplesmente mostrar as gravações para Nádia em particular. Paulo Sérgio era mestre em distorcer a realidade, em virar o jogo. Ele a convenceria de que eu a havia manipulado, de que as gravações eram tiradas de contexto. Não. A exposição precisava ser pública, ou pelo menos familiarmente pública. Eu precisava de uma testemunha neutra, alguém cuja opinião Nádia respeitasse e cuja presença inibisse a capacidade de manipulação de Paulo Sérgio. E essa pessoa era a Helena. Liguei para a minha filha mais velha com um novo plano em mente. Desta vez, não reclamei de Paulo Sérgio. Pelo contrário, mudei completamente o tom. Minha filha, que saudades. Sabe, andei pensando muito no que você me disse. Acho que você e o Paulo têm razão. Eu ando muito teimosa. A idade está pesando. E eu acho que preciso mesmo de mais ajuda. Do outro lado da linha, senti a surpresa e o alívio de Helena. Sério, mãe? Fico tão feliz em ouvir isso. A gente só quer o seu bem. Eu sei, minha filha. Eu sei. E é por isso que eu queria te pedir uma coisa. O seu aniversário está chegando. E eu queria tanto que você viesse passar o fim de semana aqui. A gente podia fazer um almoço no domingo, chamar a Nádia, o Paulo, o Mateu, pra gente conversar sobre isso. Sobre o futuro. Eu gostaria que você estivesse aqui para me ajudar a tomar as melhores decisões. A isca era perfeita. Ao me mostrar submissa e disposta a cooperar, eu estava dando a todos exatamente o que eles queriam. Helena, sentindo-se validada em suas preocupações, confirmou na mesma hora que viria. Em seguida, informei Nádia e Paulo Sérgio sobre a visita de Helena e o almoço para decidir o futuro. A reação de Paulo Sérgio foi de puro triunfo. Seus olhos brilharam. Para ele, aquele era o cheque-mate. Com Helena presente e eu finalmente aceitando a realidade, ele conseguiria o que queria sem mais resistência. Ele estava tão seguro de sua vitória que baixou a guarda completamente. Naquela semana que antecedeu o domingo fatídico, ele foi o genro mais amável e atencioso do mundo. Trazia pão fresco pela manhã, perguntava da minha saúde a cada 5 minutos. Era a calma que precede a tempestade, o silêncio da aranha ao ver a mosca voando direto para a teia. Eu, por minha vez, interpretei o meu papel com a maestria de uma atriz veterana. Mostrei-me frágil, indecisa, um pouco assustada com as grandes decisões que teríamos que tomar. Ah, Paulo, ainda bem que você e a Helena estarão aqui para me guiar. Sozinha, eu não saberia nem por onde começar, eu dizia, e ele sorria. O sorriso de um predador que já saboreia a presa. Na véspera do almoço, fui ao sítio do Dr. Santiago. Levei o celular. Ele passou horas ouvindo as gravações, o rosto sério, fazendo anotações em um bloco de papel. É mais do que suficiente, Tina, ele disse ao final. É claro, metódico e cruel. Temos coação, manipulação de incapaz, mesmo que você não seja uma. E a alienação parental com o menino é a cereja do bolo. O que você pretende fazer? Eu vou expor tudo, no almoço de domingo, na frente da Helena e da Nádia. Ele me olhou, preocupado. É arriscado. Ele pode ficar agressivo. Ele não vai, eu disse, com uma certeza que surpreendeu a mim mesma. A arma dele não é a força, é a palavra. E no domingo, eu vou tirar as palavras dele. Vou deixar ele nu, na frente de todo mundo. Doutor. Santiago pensou por um instante e depois concordou com a cabeça. Certo. Então faça o seguinte. Amanhã, na hora do almoço, eu vou passar por aqui por acaso. Digo que estava na vizinhança e resolvi parar para dar um oi a uma velha amiga. Serei mais uma testemunha com conhecimento da lei. A ideia era brilhante. A presença dele daria ainda mais peso ao que estava por vir. Voltei para casa com o coração batendo forte, mas com uma serenidade de espírito que há muito não sentia. Preparei os ingredientes para o almoço. A frango com quiabo que Paulo Sérgio tanto gostava. Seria sua última ceia na minha casa. O palco estava montado. Os atores estavam em seus lugares. O roteiro estava na minha cabeça. E a cortina estava prestes a subir para o último ato. O domingo amanheceu com um céu azul e límpido, uma ironia da natureza diante da tempestade que se formava dentro da minha casa. O cheiro do frango com quiabo e do angu se espalhava pelo ar, uma fachada de normalidade doméstica. Helena chegou no sábado à noite, e nossa conversa foi superficial, cheia de cautela de ambos os lados. Ela me tratava com uma delicadeza exagerada, como se eu fosse feita de vidro. Paulo Sérgio,
Nádia e Mateu chegaram pouco antes do meio-dia. Ele estava exultante, no auge de sua performance. Trouxe uma garrafa de vinho, abraçou a cunhada, fez piadas. Era o mestre de cerimônias de sua própria coroação. Nádia estava quieta, os olhos ansiosos, como se pressentisse que aquele dia seria um divisor de águas. Mateu, ao chegar, veio direto para mim e segurou a minha mão. Um gesto pequeno, mas que me deu uma força imensa. Sentamo-nos à mesa. O sol entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Por alguns minutos, quase pareceu um almoço de família normal. Conversas sobre o tempo, sobre o trabalho de Helena, sobre as notas de Mateu na escola. Eu me mantive em silêncio, apenas observando, deixando que ele, Paulo Sérgio, conduzisse o espetáculo. E ele não decepcionou. Depois do prato principal, limpou a boca com o guardanapo, serviu mais uma taça de vinho para si e para Helena, e pigarreou, assumindo o controle. Bom, família, ele começou, o tom solene, já que estamos todos aqui, reunidos, e como a própria mãe Tina pediu, acho que é o momento de termos aquela conversa séria, sobre o futuro dela. Helena concordou com a cabeça, o rosto expressando uma preocupação genuína. Nádia olhava para o próprio prato, como se quisesse se fundir com a toalha de mesa. Como vocês sabem, especialmente você, Helena, que está mais longe, ele continuou, a voz carregada de uma falsa gravidade. Eu e a Nádia temos notado que a mamãe... Bem, ela não está mais dando conta de tudo sozinha. Os esquecimentos, a confusão, é natural da idade, claro, mas está chegando a um ponto que se torna perigoso. Ele olhou para mim com uma compaixão ensaiada. Eu sustentei o olhar, o rosto impassível. Eu conversei com o Dr. Afonso. Procurei informações. E todos concordam que o melhor seria ela ter alguém cuidando dela em tempo integral. E para isso, para que a gente possa administrar os cuidados, os remédios, as finanças, o ideal seria que ela nos passasse uma procuração total. Ou, em último caso, se for necessário para a proteção dela, que a gente entrasse com um pedido de curatela. Curatela. A nova palavra para interdição. Ele a pronunciou com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Helena franziu a testa. A palavra era forte, assustadora. Curatela, Paulo? Não é um pouco extremo? É para proteger o patrimônio dela, Helena. Proteger o que o pai de vocês deixou. Ele elevou a voz, impaciente. E para garantir que ela não faça mal a si mesma. Ela outro dia quase botou fogo na cozinha. Não é verdade, Mateu? Todos os olhos se viraram para o meu neto. O momento que Paulo Sérgio tanto ensaiou havia chegado. Ele sorriu para o filho, um sorriso que era uma ordem. Diga para sua tia Helena, campeão. Conte para ela como a vovó tem esquecido as coisas. Conte da vez do fogo. Mateu olhou para o pai. Depois olhou para mim. Eu lhe dei um quase imperceptível aceno de cabeça. Não um aceno de instrução, mas de apoio. Lembre-se do que conversamos. Seu coração sabe a verdade. O menino respirou fundo. Sua voz saiu pequena, mas clara como cristal. A vovó não esqueceu. Ela só deixou o pano de prato perto do fogão sem querer. E não pegou fogo. Só fez um pouquinho de fumaça. O sorriso de Paulo Sérgio vacilou. Mateu, não foi bem assim. Você não se lembra direito. E as outras coisas? Conte para a tia como eu pedi para você me ajudar a lembrar a vovó das coisas. Mateu olhou para o pai novamente. E a semente da verdade que eu plantei finalmente germinou. Forte e irrefutável. O papai não pediu para eu ajudar a vovó a lembrar. A voz dele ganhou força. O papai que me mandou dizer que a vovó era esquecida. Ele me mandou mentir. O silêncio que se abateu sobre a mesa foi absoluto, pesado, elétrico. O rosto de Paulo Sérgio passou do branco ao vermelho em segundos. A máscara havia rachado. Que besteira é essa, menino? Você está inventando coisas. Nádia, dê um jeito no seu filho. Mas antes que Nádia pudesse reagir, eu me levantei. Era a minha vez. A caçadora, finalmente, saía da sua toca. A tempestade estava prestes a desabar. Ele não está inventando nada. Minha voz, calma e firme, cortou a tensão na sala. Todos os olhares se voltaram para mim. O de Paulo Sérgio, incrédulo e furioso. O de Helena, confuso. O de Nádia, apavorado. Mãe, o que é isso? O Mateu está nervoso. Não sabe o que diz. Gaguejou Nádia. Ele sabe perfeitamente o que diz. Ele está dizendo a verdade.
Uma verdade que eu cansei de ouvir você e seu marido sussurrarem na varanda, achando que eu não escutava. Caminhei lentamente até o aparador, onde minha bolsa estava. De dentro dela, tirei o pequeno celular. Coloquei-o sobre a mesa, no centro de todos. O objeto parecia minúsculo, mas continha o poder de uma bomba. Paulo Sérgio me acusa de ter a memória fraca, eu disse, olhando diretamente para ele. Felizmente, a memória deste aparelho aqui é perfeita. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele entendeu na mesma hora. Vi o pânico faiscar em seus olhos. Que palhaçada é essa, Tina? Desde quando você mexe com essas coisas? Ficou louca de vez? Louca? Não. Eu fiquei lúcida. Apertei um botão. A interface do gravador apareceu na tela. Selecionei o primeiro arquivo. A voz dele, condescendente e cruel, preencheu o silêncio do domingo. Não brigue com ela. Não é culpa dela. A cabeça já não responde mais como antes. Né, sogrinha? A senhora só... esqueceu. De novo. Nádia levou a mão à boca. Helena arregalou os olhos, a confusão em seu rosto dando lugar ao choque. Eu não parei. Toquei o arquivo seguinte. A voz dele, dura, manipulando o próprio filho. Quando a tia Helena ligar, você vai dizer para ela que a vovó está muito esquecida, que outro dia ela quase pôs fogo na cozinha. Entendeu, campeão? É pro bem dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ela olhou para Mateu, que agora estava ao meu lado, segurando minha mão com força, e depois para Paulo Sérgio, com uma expressão de nojo. Paulo, o que é isso? Ele tentou se defender, a voz esganiçada. Isso é tirado de contexto. Ela está armando para mim. Essa velha é uma víbora. Víbora, eu disse, e toquei o terceiro arquivo. A discussão dele com Nádia sobre o meu dinheiro. Você não entende de finanças, Nádia. Deixa isso comigo. Sua mãe vai acabar dando a casa para algum golpista da igreja. Eu estou protegendo o que é de vocês, o que é do nosso filho. Nesse momento, bateram palmas na porta da sala, que estava entreaberta. Era o Dr. Santiago. Belíssima performance, Sr. Amaral, ele disse, entrando na sala com um ar tranquilo, mas com os olhos duros como pedra, protegendo o patrimônio da família ou cobiçando o que não é seu. Na lei, isso tem um nome, e não é proteção. A aparição do advogado foi o golpe de misericórdia. Paulo Sérgio ficou de pé, derrubando a cadeira para trás. Ele estava encurralado, desmascarado, todas as suas rotas de fuga bloqueadas. O que esse velho está fazendo aqui? Foi você, não foi? Sua... Cuidado com as palavras, rapaz. Dr. Santiago o interrompeu, a voz cortante. A dona Tina tem gravações mais do que suficientes para um belo processo por coação, danos morais e tentativa de estelionato. Sem falar na alienação parental, que é um crime gravíssimo. O clímax final, no entanto, não veio de mim, nem do advogado. Veio de Nádia. Ela, que esteve paralisada durante toda a cena, finalmente se levantou. O rosto estava banhado em lágrimas, mas seus olhos, antes opacos e submissos, agora queimavam com uma fúria recém-descoberta. A fúria da humilhação, da traição, da cegueira autoimposta que finalmente se desfez. Ela caminhou até Paulo Sérgio, e pela primeira vez na vida, eu a vi olhar para o marido de igual para igual. Eu não acredito, ela sussurrou, a voz rouca de dor e raiva. Eu te defendi. Eu briguei com a minha mãe por você. E você estava tentando destruir a minha família. Usando o meu filho. Nádia, meu amor, me escuta. Ela nos manipulou. Cala a boca. O grito dela ecoou pela casa. Um som que vinha das profundezas da sua alma oprimida. Pega as suas coisas e some. Some da minha vida. Some da vida do meu filho. Ele tentou argumentar, mas não havia mais espaço para suas palavras mentirosas. A verdade, nua e crua, havia ocupado todo o ar da sala. Derrotado, humilhado, ele nos lançou um último olhar de ódio puro, pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. O som do carro dele cantando pneu na estrada de terra foi o ponto final. A sala mergulhou num silêncio profundo, quebrado apenas pelos soluços de Nádia, que finalmente se desfez em meus braços, e pelos de Helena, que chorava de culpa e alívio. Eu abracei minhas duas filhas, e meu neto se juntou a nós, formando um nó de afeto e dor. A guerra havia acabado, e nós tínhamos vencido. A saída de Paulo Sérgio não foi como fechar um livro e colocá-lo na estante.
Foi como sobreviver a um terremoto. A estrutura principal da nossa vida familiar havia ruído, e agora estávamos nós, as 3 gerações de mulheres da família Mota, em meio aos escombros, tentando entender como reconstruir. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Nádia estava catatônica. Passava horas sentada na varanda, olhando para o nada. A ficha estava caindo, e cada lembrança, cada palavra de amor de Paulo Sérgio era reexaminada sob a nova luz da verdade, revelando-se uma peça da sua teia de manipulação. Era um processo de luto. Luto não por ele, mas pela vida que ela achou que tinha, pelo homem que ela acreditou que ele era. Helena, consumida pela culpa, tentava compensar, cuidava de Nádia, cozinhava para nós, pedia perdão a mim a cada 10 minutos. Como eu pude ser tão cega, mãe? Como eu pude duvidar da senhora? Você não foi cega, minha filha, eu lhe dizia, afagando seus cabelos. Você foi enganada, como todos nós. O erro dele não é culpa sua. O importante é o que a gente faz agora. Dr. Santiago nos orientou com os trâmites legais do divórcio. Paulo Sérgio, orientado por algum advogado, não contestou. Ele sabia que tínhamos provas suficientes para destruí-lo. Ele apenas sumiu. Voltou para a cidade de onde veio, deixando para trás uma reputação em frangalhos e uma família que ele tentou, mas não conseguiu, destruir. Nádia e Mateu vieram morar comigo. A casa dele foi vendida e o dinheiro, que por direito era dela, foi depositado em uma conta em seu nome. A primeira conta bancária que ela teve na vida. Lembro-me do dia em que ela chegou do banco, com o cartão nas mãos. Havia um brilho diferente em seus olhos. Não era felicidade ainda, mas era um começo. Era o brilho da autonomia. Aos poucos, a vida na minha casa começou a encontrar um novo ritmo. Um ritmo mais calmo, mais honesto. O silêncio não era mais de tensão, mas de paz. Mateu voltou a ser a criança falante e risonha de antes. O medo havia deixado seus olhos para sempre. Ele e o zumbi se tornaram companheiros inseparáveis. O cachorro, meu fiel guardião, parecia entender que a ameaça havia passado. Dormia tranquilo, sem a vigilância constante de antes. A reconstrução de Nádia foi a mais lenta e a mais bonita de se ver. Começou com pequenas coisas. Ela decidiu pintar o quarto que agora era dela e de Mateu. Escolheu um tom de azul claro, cor de céu de manhã, ela disse. Depois, desenterrou seus velhos livros de receita. O cheiro de bolo voltou a tomar conta da casa. Um dia ela me procurou, os olhos ainda um pouco incertos, mas com uma nova determinação. Mãe, lembra daquela minha ideia de vender bolos? Eu andei pensando. E acho que quero tentar. Meu coração se encheu de um orgulho que mal cabia em mim. É a melhor ideia que eu já ouvi, respondi. E assim, a Nádia Bolos Caseiros nasceu. Começou com encomendas para os vizinhos, depois para a mercearia da vila. O negócio cresceu. Ela, que antes era diminuída por não dar conta nem da casa, agora administrava sua própria pequena empresa, com um caderno de pedidos e um sorriso que, dia após dia, se tornava mais genuíno. Ela estava se redescobrindo. Estava aprendendo que o amor que a diminuía não era amor, e que a sua força, que ela achava que não tinha, esteve sempre ali, apenas soterrada sob o peso da manipulação. As ruínas estavam, lentamente, dando lugar a uma nova construção. Uma construção mais forte, mais resiliente. Alicerçada não em mentiras, mas na verdade e no amor que nos unia. Passaram-se 6 meses. O tempo, esse curandeiro silencioso, foi suavizando as bordas afiadas das feridas. A poeira do terremoto assentou, e o que restou foi um terreno limpo, pronto para um novo plantio. A vida na minha casa era outra. Havia um som constante de vida. As risadas de Mateu correndo pelo quintal, a batedeira de Nádia funcionando na cozinha, as conversas de Helena ao telefone, que agora ligava todos os dias, não mais para checar a minha saúde mental, mas para saber das novidades, para participar da nossa vida. Nádia floresceu. A mulher de ombros curvados e olhar assustado deu lugar a uma mulher de cabeça erguida. Ela não era mais a Nádia do Paulo. Era a Nádia, a mulher dos bolos, a mãe do Mateu, a minha filha. Ela tomava as próprias decisões, administrava o próprio dinheiro e descobriu em si uma competência que lhe fora negada por anos. Ela ainda tinha seus momentos de fragilidade. As cicatrizes da alma não somem de um dia para o outro. Mas agora, ela não os escondia.
conversava sobre eles. E isso a tornava ainda mais forte. Mateu estava feliz. A presença constante e segura da mãe e da avó lhe deu a estabilidade que precisava. Ele não mencionava mais o pai. Não por trauma, mas porque sua vida estava preenchida por outras coisas. Pela escola, pelos amigos, pelas aventuras no riacho, pelo carinho de uma família que agora respirava aliviada. E eu me sentia como se tivesse rejuvenescido 20 anos. A cidade, que antes cochichava sobre a sorte da Nádia, agora cochichava sobre a coragem da Tina. Algumas vizinhas, que eu sabia viver em situações parecidas, começaram a me procurar. Vinham com a desculpa de comprar um bolo, mas acabavam sentando na minha varanda, tomando um café e desabafando. Eu não dava conselhos, apenas ouvia. E contava a minha história. Mostrava a elas que o silêncio não protege. Ele adoece. Minha relação com Helena se aprofundou. A culpa dela se transformou em admiração, e nossa antiga barreira de mal-entendidos foi substituída por uma cumplicidade que nunca tivemos. Ela nos visitava com mais frequência, trazendo o marido e a agitação da cidade grande, que agora era bem-vinda, uma janela para o mundo lá fora. Numa tarde de sol, eu estava no meu jardim, cuidando das minhas rosas. Nádia se aproximou e ficou ao meu lado, observando as flores. São lindas, mãe. Estão mais viçosas do que nunca. É que a gente tirou a praga que estava sugando a força da terra. Respondi, e nós duas nos olhamos e sorrimos. Um sorriso de entendimento, de cumplicidade. Naquele momento, olhando para o meu jardim florescendo, para a minha filha que se reerguia, ouvindo ao longe a risada do meu neto, eu senti uma paz profunda, a paz de quem cumpriu a sua missão. Aos 79 anos, eu não tinha apenas me salvado, tinha ajudado a salvar as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Eu não virei o jogo para provar algo para os outros. Virei o jogo para provar, para mim mesma, que a mulher que o tempo escreveu ainda tinha forças para rasgar a última página de um roteiro ruim e começar a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde o amor não aprisiona, onde a verdade liberta e onde a voz de uma mulher, não importa a idade, tem o poder de mudar tudo. O zumbi, deitado à sombra, soltou um suspiro de contentamento, como se concordasse com cada um dos meus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, meu coração suspirou junto com ele. Hoje, com 80 anos recém-completados, olho para trás e vejo o caminho tortuoso que percorri. A varanda onde antes ouvia sussurros de manipulação é agora palco de conversas, risadas e do planejamento de futuros. A casa, que por um tempo foi um lugar de medo, voltou a ser um lar de verdade. Minha vida não é um conto de fadas com final feliz. É uma história real, com cicatrizes que servem de mapa. Cicatrizes que nos lembram de onde viemos e da força que descobrimos ter. Nádia não se tornou uma supermulher da noite para o dia. Ela tem dias bons e dias ruins. Mas a diferença é que agora ela sabe que pode sobreviver aos dias ruins. E sabe que não está sozinha. Mateu está crescendo e se tornando um menino gentil e observador. Ele aprendeu da maneira mais dura a diferença entre força e violência, entre amor e controle. E eu tenho fé que ele será um homem diferente. Um homem que saberá ouvir e respeitar a voz das mulheres ao seu redor. Quanto a mim, aprendi a lição mais importante da minha longa vida. Aprendi que o silêncio, que me foi ensinado como virtude, pode ser o mais perigoso dos venenos. O silêncio que engolimos para evitar confusão é o mesmo que alimenta os monstros que vivem entre nós. O silêncio não traz a paz. Ele apenas adia a guerra, tornando-a mais devastadora quando finalmente explode. Hoje, eu falo, eu escuto e eu ajo. Aos 80 anos, descobri que minha voz ainda tem eco e que minha experiência não é um fardo, mas uma lanterna. A história que começou com o rosnado de um cachorro velho e leal termina com o som de uma família se reencontrando. O som da verdade. E é um som muito mais bonito do que qualquer silêncio. Deixo aqui, para quem me ouve, a minha verdade, colhida no solo duro da vida. Não existe idade para se levantar. Não existe tarde demais para reescrever a sua história. Existe apenas um momento em que a sua alma diz basta. E quando esse momento chegar, minha filha, meu filho, escute, porque essa voz, a sua voz interior, é a única que nunca mente. E assim,
Minha prosa chega ao fim. Se essa história, que nasceu de tanta dor, mas floresceu em tanta força, fez algum sentido para você, se te fez pensar ou sentir, então o meu trabalho aqui valeu a pena. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, para que mais histórias como a minha encontrem um lugar para serem contadas e ouvidas. Deixe o seu like, se gostou, e o seu comentário. Me diga o que você sentiu, porque cada comentário, cada inscrição, é um jeito de dizer ao mundo que não estamos mais dispostos a ficar em silêncio. Um grande abraço e fiquem em paz.